14 horas e 45 minutos, super atraso hoje, nesta sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, minha prática clínica, e une tudo isso, essas medicinas ancestrais, às técnicas de ponta, principalmente a física quântica, a mecânica quântica, as medicinas frequenciais. Falamos ao vivo aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e também pela minha página do Facebook. Eu estou com o celular hoje, ao invés do tablet, e está funcionando. Pela minha página do Facebook, chama João Carlos Baldan. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que esta primeira meia hora será apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras, às 11 da manhã. Mas tem outros horários de reprise também, procure acompanhar a programação da TV aberta. O Salutes também é apresentado às segundas-feiras, às 14 horas, ao vivo, transmitido pela AltV, a primeira TV da internet, e pela página do Facebook, também João Carlos Baldan. Na AltV nós completamos, há 2 semanas atrás, 10 anos de programação lá na AltV, ininterruptamente. Inclusive uma canequinha dessas daqui foi sorteada pelo Alexandre Távola, para vocês verem, maravilhosa. E foi muito engraçado, porque quem ganhou foi uma teleinternauta com o sobrenome Baldan, que não é minha parente, e do outro lado dos oceanos, lá de Portugal. Ela vai tirar uma foto, ela já foi embarcado. Eu quase estrangulo, né, o Alexandre, porque além de sugerir uma possível falcatrua, uma ganhadora com o meu próprio nome, é do outro lado do planeta, e eu tive que arcar com os custos do envio, que não foram baratos. Mandava Portugal, uma série de documentos, enche a paciência, mas a canequinha está indo lá. Pois bem, para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000, portanto já há um tempinho. Eu fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA. Eu fui diretor da entidade, tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ. Eu me formei lá em 2005. Além disso, eu fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos. Fiz pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós vamos falar de uma pessoa, de um engenheiro mecânico que teve uma formação absolutamente prática, mecânica, na física relativa, que é o Christian Rose. Ele é engenheiro mecânico pelo Mackenzie, formação acadêmica com cálculos matemáticos, acabou caindo ou dando um salto quântico para a própria física quântica. Ele é terapeuta ortomolecular, trabalha com fitoenergia, bioeletrografia, termografia, é reikiano, conhece radiestesia radiônica, cura reconectiva e tem participado de cursos em tecnologias da Nova Ciência e utiliza amplamente os equipamentos da Nova Ciência, que é o Hidrovitalis, o ProSync, o PC Zapper, Potentizer, o SPA, Colorgen e etc. Muito boa tarde, Christian Rose, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo aos Salutes, meu caro. Muito obrigado, Baldan. Realmente uma honra estar aqui com você, estar no teu programa. Eu já venho acompanhando faz um bom tempo os Salutes, né?
E estamos falando aí, você falou da física, né, tradicional, física quântica, e eu me deparo agora pensando, pouco antes de eu vir para cá, estava me preparando para vir para cá, né, e vi o teu post no Facebook, uma imagem lá dos paraquedistas, né, salto de paraquedas, e falei, pô, isso aí foi um grande sonho, né, e eu concretizei esse sonho. Na época, o que me leva a entender assim, como se a física quântica usava a internet de escada, né? Então você tinha que pensar, sentir, fazer test drive, conversar, tal, para que aquilo acontecesse. Quero comprar um carro, vai na concessionária, faz o teste, tal, e aí acontece, né? Só que eu acho que andou acontecendo um upgrade aí, né? A física quântica agora deve estar usando uma internet 7G, 8G, né? Porque semana passada eu vi um post teu no Facebook também, do teu programa, e pensei, cara, já pensou um dia eu no Salutes? Olha a honra, Tô aqui, olha faz a uma honra. semana que eu pensei, tá aqui, concretizou, né? A onda virou matéria, partícula. Impressionante. Isso é 4G, 5G, 15G. Vai embora. E é isso aí, é uma honra estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco aí do que a gente tem aprendido, desse trilhar aí ao longo da vida aí. E é muita coisa, né, Cristo? A gente sabe que quando a gente entra nesse universo, cada vez mais que a gente estuda, cada hora a gente aprende uma coisa diferente, uma coisa mais nova, etc. E eu queria, em princípio, a gente estava conversando para fazer esse programa, estabelecendo a pauta, você falou que veio, não, geralmente o pessoal que vai para a área da saúde, geralmente tem pais médicos, avós, tem uma influência familiar na área da medicina ou da área da saúde. Não é o meu caso e parece que também não é o seu. E você estava me contando que você vem de uma família de engenheiros, de pessoas muito mais ligadas à questão da matéria física, inclusive o avô paterno, é isso? É isso mesmo? Conta um pouquinho da sua história e como é que isso depois fez com que você desse esse salto, que não é nada simples, né? Para quem está acostumado a estudar a questão da física relativa, é muito complicado você passar para a física quântica. Assim como os médicos alopatas, que estão formados há bastante tempo na área da saúde ocidental, entender todas as mandracarias, né, como eu costumo dizer, que a gente faz no consultório, né? Tô me lembrando agora, até tem uma mestra nossa aí que ela fala assim, não é pagelança, gente, tem tecnologia, né? É pagelança com tecnologia, né? É pagelança com técnica. Mas de fato, na minha saúde não tem médico, não tem nem psicólogo, nem dentista, ninguém na área da saúde, né? Tudo técnico, então é engenharia, arquitetura, mecânica mesmo, né? Então eu sempre fui muito pé no chão, concreto, né? Tudo aquilo que você pode, através de uma fórmula, através de variáveis, de constantes, tá explicando, né? Mas por algum motivo sempre houve também uma abertura para esse lado, vamos dizer, de energia, o lado mais sutil, né? A mecânica quântica estuda tudo aquilo que não é visível, aquilo que você não consegue enxergar, né? Tudo que é menor do que o átomo. Eu sempre tive uma abertura, um próprio Reiki, por exemplo, né? Em posição de mãos, é um composto energético. Você explicar isso para alguém que é da área da engenharia, da área das exatas, é realmente complicado, né? Mas eu sempre tive essa abertura para esse plano da ondulatória, né? Do que você não vê. E os que mais me influenciaram foi o avô paterno e um tio materno, né? Que são engenheiros, os dois engenheiros mecânicos como eu, né? Que me traziam essas questões de energia, de pirâmide, câmara do rei, bota lá uma gilete, afia, muda a molécula, né? Realinha. Então, eu sempre tive um pezinho para esse outro lado. E ao longo da vida aí, trabalhei muito na área da engenharia, na área da engenharia mecânica física. na área da engenharia mesmo, trabalhei com máquinas agrícolas, tratores, trabalhei com injeção de plástico, ferramentas, né? Uma série de atividades, construção civil, até com marcenaria eu já mexi, né? E em um determinado momento da vida, a gente ocorre as nossas mudanças, né? Eu finalizei um casamento muito bom que eu tinha, tenho 2 filhos aí maravilhosos, que é o que a gente tem, me dou bem com a ex-esposa, mas conheci uma nova pessoa, me casei novamente e ela é da área voltada à saúde, né? Ela que fez com que você perdesse o rumo, é isso?
Justamente, com os cursos dela, com todo o conhecimento dela, né? Ela tem um espaço, um centro terapêutico, ela é psicóloga e tem muitos grupos que vão lá, fazem meditações, trabalhos energéticos. E eu comecei a frequentar um ambiente, né? Tudo novo. E aí começa, né? Faz um reiki, aí faz uma radiestesia, mexe com um pêndulo e começa a adentrar nessa área, né? O que é radiônica? Radiônica, você tem a radiestesia e a radiônica, né? A radiestesia, que você perguntou radiônica, mas a radiestesia vem do grego, né? Rádios e aéstesis. Rádios são ondas, frequências, informação, e aéstesis é a capacidade de sentir, captar. Então você usa algo para potencializar esse sentir, um pêndulo, um dual rod, um aura meter, né? A radiônica é quando você emite uma informação, quando você manda algo, né? Energeticamente, por pensamento, por emoção. Então são as duas vias, né? A radiestesia está recebendo e a radiônica você está aí emitindo, tá? Então aí como quer dizer, então você teve um casamento com essa pessoa que é psicóloga, e tem esse espaço e trabalha nessa área de energia e tal, e você já tinha, obviamente que você já tinha um Flash Gordon meio guardado aí, né? Meio embutido, é isso? Certamente, eu sou aquele fanático por Guerra nas Estrelas, Sabre de Luz, aquelas coisas, né? Bem Flash Gordon. Quem não é? Pô, então, assim, o que fascina hoje, o que me encanta, que me dá força e vitalidade para seguir esse caminho, justamente, vem da área da engenharia, da física, das ciências exatas, né? A mecânica quântica hoje está possibilitando que aquele cara cartesiano, metódico, concreto, tenha acesso e possa acreditar, né, no algo além do visível, na crença, na energia, na ondulatória toda, né? Então a física quântica está de fato fazendo isso, né? Está abrindo portas. E está abrindo portas de maneira que está mudando toda a concepção, na verdade, do que é doença, do que é saúde. A gente explica, e aí é um pouco tanto quanto difícil eu não sei como é que é o teu trabalho cotidiano, mas que as pessoas entendam os nossos conceitos, né? Porque às vezes você coloca um frequencial, eu pego os produtos, a gente cria as frequências, como você, no Potentizer, você inverte uma frequência de um metal tóxico, de uma vírus, de uma bactéria, de uma lâmina de tumor, de tratamento para câncer e etc. A gente inverte frequencialmente essa lâmina, a frequência do metal tóxico, do vírus, bactérias, príons, vírus e etc., para fazer o tratamento. Aí outro dia uma pessoa ligou e falou assim, mas como é que é o nome do remédio que você está me dando? Eu falei, o nome do remédio é JC Baldan, né? Que remédio? Não tem um nome, é uma frequência que trabalha invertida em relação ao que a pessoa está passando naquele momento. Está recebendo uma informação. Nós estamos hoje na era da informação. Você como engenheiro, obviamente, estudou a Revolução Industrial, toda aquela questão de como você começa a desenvolver as máquinas para criar as produções de escala, que foi uma grande revolução com a evolução do próprio capitalismo. E hoje a revolução é da era da informação, não é, Christian? Baldan, você falou a palavra-chave, informação. Informação. Tudo é informação, né? Então eu tenho dado aulas, palestras. Quando a gente fala da informação, a gente começa a ter que explicar o que é onda, né? Frequência, comprimento de onda, então tudo, né? O teu cabelo, a tua pele, o teu tecido muscular, os teus nervos, os teus hormônios, os metais, as vitaminas, tudo tem sua frequência. Tudo tem o seu comprimento de onda, a sua informação. E o que é interessante é, com o advento dos microscópios eletrônicos, pôde-se observar estruturas, na realidade proteínas, né? São as proteínas integrais de membrana, que estão lá na membrana citoplasmática, que são proteínas que entram em ressonância com informação. Então eu tenho proteínas, por exemplo, condutoras, onde você tem que passar o material por ela, né? Ou transportadora, você tem a proteína que vai passar lá para dentro dela o zinco, ou tem a bomba de sódio e potássio, vai estar entrando e saindo substância para dentro da célula. Mas eu tenho lá proteínas em forma de antenas, são nanoantenas, que quando você tem aquela informação, aquela frequência no corpo, ela reage como se tivesse de fato
aquela substância dentro do corpo, entrando na célula. Então, esse é o pulo do gato, né? Então, se eu pego frequência de testosterona, não é testosterona, mas é uma substância que tem a frequência da testosterona. E a tua célula capta aquilo por essas antenas como se estivesse recebendo a testosterona. Exatamente. Ou qualquer outro produto, né? É aí que funciona a medicina vibracional, quântica, né? Exatamente. Em princípio, quando a gente começa a estudar e explicar a medicina tradicional chinesa, o taoísmo, o primeiro o grande yin e yang, o Big Bang, etc., a gente fala das afinidades. E a química fala, mesmo os mais materialistas costumam dizer que falam assim, não, mas são afinidades químicas. Pois é, afinidade química. Se tem afinidade química, é quântico, é informacional. Se não tem afinidade química, tem repele um, repele o outro, também é informação e também é quântico. Eu quero agradecer aqui as curtidas do Jacober Peter Josef. Parabéns pelo programa, forte abraço, igualmente, Peter. Vicente Eduardo Balog, fantástico esse programa, parabéns, obrigado. Antes de terminar essa primeira meia hora, que também é transmitida na TV aberta, eu vou pedir para o Jonas, o Pedro Poi, foi para Guarulhos, está na TV Guarulhos, nós estamos transmitindo aqui de São Paulo para a TV Guarulhos, e quem está assumindo aqui agora é o Jonas. Então eu vou pedir para ele para a gente colocar nossos GCs antes de encerrar essa meia hora primeiro aqui, que é transmitido também na TV aberta, para a gente colocar nossos GCs. Nossas mídias eletrônicas, @jcbaldan.acupuntura. Eu nunca acerto aonde apertar aqui, isso, YouTube, João Carlos Baldan. E o outro canal do YouTube, Além de Agulhas. Perguntaram para o Christian onde esse programa pode ser visto. Vocês avisem as pessoas que querem acessar este programa e toda a história de 10 anos na UTV. E aqui vai fazer quase um ano que nós estamos aqui já na TV Guarulhos, nesses dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. O outro GC pode falar que aí eu chamo. Isso, a loja virtual, lojajcbaldan.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência, todos os equipamentos da Nova Ciência estão lá. Preço de fábrica que eu fiz para começar a atender os colegas, hoje eu atendo o Brasil inteiro. Tem a zeólita e nós estamos lançando um novo produto, o Antônio Martiniano, do interior, com 9 óleos essenciais, com produtos de matéria-prima importados, inclusive da Índia, que a gente vai colocar lá uma pomada que serve, é um creme maravilhoso. Fiquem atentos que logo logo eu vou começar a publicar no site e também na loja. O meu site é esse, www.jcbaldan.com.br. Para marcar consultas, mande o WhatsApp para 97719-2266. Não, esse é o contato do curso. Para marcar consulta comigo, 97719-2266. Não é esse não. Não é esse não. 97719-2266 é o site de São Paulo para marcar consulta comigo. 97719-2266. O Jonas está meio perdido, é o primeiro dia que ele está estreando sozinho sem o Pedro Poi. Ele deve estar com saudades do Pedro, então ele está meio perdido com os GCs lá. Mas de qualquer maneira, no próximo programa é isso, 97719-2266. Vai começar em agosto uma aula experimental do curso da Nova Ciência Instituto Bem e um curso de 1 ano que vai começar em setembro, com uma extensa programação, no qual, obviamente, eu estarei presente, como sempre, participando. Aí agora sim, o telefone do curso, que presta atenção para ver se não é o 041 não, tá? É o 95687, é esse aí, 95687-5835 ou 3904-9832. 95687-5835 e o 3904-9832, código de operadora 11, falar com a Gracinha da Lauren. Agora ela falou, agora todo mundo está me chamando de Gracinha. Então podem falar para a Lauren que eu falei aqui no Salutes para ligar para ela e que ela é uma Gracinha. Então vai ter uma aula experimental em agosto e agora osmose de vibração. Fala o Kakur Saruf, Geralda Alves, Oba o que, Geralda? O que é Oba?
Então, em agosto será uma aula experimental e em setembro começa uma nova turma de 1 ano, para a qual eu recomendo esse curso da Nova Ciência do Instituto Bem, que a gente estuda e está sempre aprendendo. A semana passada nós tivemos o curso de microscopia de campo escuro, foi maravilhoso, foi realmente maravilhoso, e eu estou aí esperando, logo logo estarei com o microscópio lá no meu consultório também, para fazer essa análise, em que tudo que a gente fala, a gente consegue ver ali naquele campo escuro ali, bactérias andando, a hemoglobina empilhada, desempilhando. A gente faz o Zapper ou o Zapper ou qualquer outra técnica. O sangue que saiu do corpo ainda está em conexão, né? Então você começa a tratar o corpo, o sangue lá no microscópio de campo escuro começa a dar a resposta. Você teve um choque, assim, você chegou a entrar em depressão profunda depois de estudar tanta física relativa? Não tive choque, E aí você fala não. assim, bom, e agora tudo isso? Na realidade, eu estou cada vez mais fissurado, né? Falando da informação, né? Você tem os dois lados da moeda, a gente ainda está na dualidade, né? O certo, errado, bonito e feio. Então eu tenho, o próprio Alexandre diz, né? Você tem lá a ressonância, né, benéfica, e tem também a informação dissonante muitas vezes, né? Então, você faz no Potentizer lá um produto, um frequencial que vai trazer através da ressonância uma benesse para aquela pessoa, mas eu também tenho informação tóxica, né? Sim. Então a gente estuda aí, a gente passa nas aulas pessoal a homotoxicologia, né? Todos os conceitos, e o que cai assim, e muito interessante no colo da gente você tem as homotoxinas biológicas, químicas, né? Então tem vírus, bactéria, parasita, tem as homotoxinas de ordem química todas, né? Todos os conservantes, aromatizantes, uma série de substâncias aí, metais tóxicos, mas tem as homotoxinas de ordem física, né, Baldan? Você pega aí, por exemplo, aí, todas essas ondas que estão no ar, todo esse processo de emissão, né, de ondas, e ainda uma que está dentro da gente, né? Nós mesmos criamos, né, as homotoxinas de ordem emocional, né? Uhum. Então depende do que você pensa, né? Você capta do meio ambiente constantemente a informação através dos sentidos, e aí você tem dentro da tua cabecinha lá armazenado, né, dogmas, doutrinas, valores, aí você faz o quê? Você faz um julgamento, né? Naquele momento do julgamento, você vai ter o quê? Uma emoção. Você pode ter uma emoção boa e pode ter uma emoção negativa, né? Posso ter alegria, felicidade, posso ter raiva, ódio, né? Então é a mesma coisa que sentir raiva é a mesma coisa que beber um veneno e achar que o outro vai morrer. O outro não vai morrer, Baldan. Exatamente. É você, né? Então, o que a gente sente, essas emoções, ela gera uma química nociva no corpo, tá? Você vai ter todo um desbalanço aí, endócrino, imunológico, tá tudo interligado e é informação. É algo que vem do abstrato, né? Mas vai mexer aí com neurotransmissores, hormônios, interleucinas, e aí você vai estar tendo uma patologia, um sintoma no teu corpo. Então é muito importante a questão aí da informação. A informação boa e a informação negativa. Então vamos manter o foco na boa. Não, e além disso, que você está falando tudo isso que você está dizendo, também leva em consideração que a gente acaba assumindo sempre crenças, né? Conceitos, crenças, que você falou de dogmas e etc., a gente a gente é criado desde pequenininho a determinados tipos de padrões de comportamento que a gente acaba virando robô, né? Na verdade, você começa a agir de uma determinada maneira automaticamente sem se afastar. E a quântica é muito interessante nesse sentido. Eu passo para muitos pacientes essa técnica de você se colocar no papel de observador mesmo da cena. Você naquela cena, eu estou aqui entrevistando agora o Christian, mas eu estou aí nessa câmera, vendo eu como estou agindo e o Christian como está reagindo, mas eu sou a câmera. Minha consciência deixa aqui este papel automático e vai para a câmera para observar como é que você está reagindo. Você descobre cada coisa do arco da velha. Eu quero aqui no final dessa primeira meia hora do programa de hoje me despedir aqui do público de São Paulo, da TV aberta, do canal 9 da NET, convidando um telespectador a nos acompanhar pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, ou por intermédio dos sites da TV Guarulhos, 3.com.br, ou pela minha página do Facebook, que eu já deixei aí, que é o João Carlos Baldan, na página do Facebook. Tem alguns comentários aqui, depois eu leio. E também você pode instalar no seu celular o programa do TV Guarulhos 3.
E além disso, como eu já disse, no YouTube, além de Agulhas e João Carlos Baldan, você pode acompanhar este programa e todos os outros programas nesses 10 anos de vida. Dizem que o programa Salutis é um programa de pós-graduação na área da física e da saúde quântica. E agora, recentemente, nós ganhamos um outro título, é mestrado. Esse teu programa é fantástico, Baldan. Sou fã seu e do seu programa. Por isso que eu falo, é uma honra estar aqui com vocês, né? Esses equipamentos todos, toda essa parte da quântica, né? Tem outra coisa que encanta, não é só você conseguir ter, por exemplo, um produto ou um equipamento que vai estar te modulando, que vai estar acertando alguma coisa no teu organismo, né? Você tem também equipamentos e instrumentos para te ajudar no diagnóstico, né? Sair um pouco do raio-x, da ressonância, tomografia. É maravilhoso. Você tem aí uma biorressonância, né? Você pega o ProSync aí da Nova Ciência, você conhece bem ele, né? Bastante. O que você pega ali, assim, é coisa do arco da velha. Ontem mesmo, tem uma paciente minha, estou fazendo ProSync nela lá, apareceu lá, intoxicação por vacinas, né? Então ela tá com efeitos aí deletérios por conta de vacina e ela abriu depois para mim que é fato isso e desde que ela começou a tomar esse medicamento que ela está sofrendo aí patologias aí que vai até a ordem da fibromialgia, né? E o aparelhinho lá, pô, te mostra. Então facilita muito a vida, né? Então você pega lá, por exemplo, a bioeletrografia, ela vai te trazer a parte psicoemocional, ela te traz o futuro. Eu consigo ver o que vai possivelmente acontecer com aquela pessoa se ela mantiver aquele padrão de alimentação, de movimentação, né, de exercício ou não, de pensamentos, de emoções, de alimentação, né? Possivelmente ela vai ter um processo inflamatório ou um processo degenerativo nesse ou naquele órgão ou naquele sistema, né? Aí você consegue também ver a parte funcional, se já está afetando aquela estrutura, aquele tecido, aquele órgão, né? Aí você junta aí, de repente, uma termografia, você vai pegar a parte o quê? Estrutural já, porque você vai ter já o teu metabolismo alterado, você vai ter um aumento na temperatura, né? Então você tem muita ferramenta hoje e não invasiva, né? Você estava falando do ProSync, o ProSync, aliás, também é um dos equipamentos que estão disponíveis lá na nossa loja virtual. Você estava falando da experiência maravilhosa. Ontem eu também tive um caso maravilhoso em que a gente está avaliando uma pessoa que está com um problema na coxa femoral muito grande. E eu aprendi recentemente, até com pessoas que estão com o Val de Caruaru lá, inclusive vai ter um curso da Nova Ciência daqui a um tempo lá. Acho que nesse final de semana o Alexandre Távora está indo para lá, mas de qualquer maneira eu aprendi com o Val de que a gente pode travar a amostra, né? Ou seja, eu travei, em vez de travar a amostra, eu travei a articulação coxa femoral e fiz um rastreamento de todos os metais tóxicos. Aí descobrimos o quê? Quer dizer, eu já tinha feito um levantamento de várias intoxicações dessa pessoa. Aí eu travei a amostra coxa femoral e comecei a fazer uma varredura de quais metais tóxicos poderiam estar incomodando especificamente na coxa femoral. Flúor. Como assim? Flúor. O que eu estou fazendo? Pego o potentizer, faz uma inversão do flúor. Aliás, antes de vir para cá, eu estava trabalhando nesta medicação deste paciente em especial. Quer dizer, é algo que o ProSync dá para a gente, que outros tipos de equipamentos da medicina alopática é praticamente impossível de saber e de perceber. Concorda? Exatamente. Deixa eu só ler aqui os convites. O Ruth, este e todos os programas de JC Baldan são muito bons e de uma profundidade muito grande. Obrigado, um bom dia para os dois. Geraldo Alves não respondeu. Rosa Maria, ótimas informações, parabéns pelo programa. E o Eduardo Balão, já falei. Pois não, desculpa. Imagina. Exatamente, Baldan. Essas ferramentas encantam, né? Se você me permitir, queria até compartilhar mais um caso que, sim, claro. Esse eu falo nas minhas aulas, porque foi incrível, né? Eu estava fazendo uma bioeletrografia, né? Que na realidade é aquela foto Kirlian, né? O pessoal falava, é foto da alma, da aura. Não é nada de alma e de aura, né? Energético. Você se utiliza aí do salto quântico, né? Os elétrons, quando voltam para o seu orbital, liberam uma faísca chamada fóton, né? E daí você tira foto, você registra naquele momento, né? É a biofotônica, né?
Então, o efeito corona, né, que a gente chama isso aí. O que foi fantástico? Eu estava fazendo a medição e ele não quis fazer uma anamnese antes, eu fiz direto a medição. Então, eu estava examinando a parte psicoemocional, daí eu coloco um filtro no equipamento, faço a parte funcional, daí eu mando o camarada fazer esforço físico. Faz agachamento, sobe e desce a escada 10 vezes, eu quero quebrar o ritmo respiratório dele, né? Para ver se alguém está emprestando energia, como é que está a homeostase do corpo entre os órgãos e sistemas, né? Após esforço físico, fiz a nova medição e apareceu um buraco na energia da região da vesícula biliar, né? Aí eu falei, caramba, depois que você fez esforço aqui, zerou a energia da tua vesícula, né, que você consegue medir em joules, né, pela intensidade luminosa, a área toda, né, o diâmetro das elipses interna e externa se calcula, tem algoritmos para isso, né. E aí a energia zerou. Aí ele falou, esqueci de te falar, Christian, eu operei a vesícula, eu não tenho vesícula. Ou seja, duas coisas, o equipamento funciona, a física está aí para a gente ver, né, e a outra é, energeticamente falando, os corpos sutis, a energia do nosso corpo, porque a gente fala de corpo, né? Você pensa o quê? Matéria, né? Sistema, órgão, tecido, célula, né? O que compõe a célula, as organelas, e quem que faz a organela, o que compõe ela? Ah, são as proteínas, tal. Você vai chegar onde? Nas moléculas, nos átomos. E além disso, eu tenho a ondulatória toda, né? Tem o elétron, ele pode ser onda, pode ser matéria, então tem a parte toda energética. Então, energeticamente falando, a vesícula não estava... Minto. Energeticamente falando, a vesícula estava lá. Fisicamente, não tem nada do que ela está produzindo, mas ela estava lá. Quando ele fez o esforço físico, quem estava emprestando a energia para fazer aquela homeostase, o equilíbrio dos corpos sutis, sumiu, ficou com a energia para si. Agora tem que me resguardar porque eu estou fazendo esforço físico, né? E você vê isso no equipamento. Então, assim, é realmente fantástico, estimulante. Não, e quando a gente, no caso, a Rosana Santos está dando um monte de mais informações. Porque a Rosana Santos está adorando o nosso programa. Obrigado, Rosana. E na medicina, pela medicina tradicional chinesa, mesmo que a pessoa tenha retirado a vesícula, a gente trabalha com meridiano. Porque a gente mede pela pulsologia, obviamente que a pessoa que retirou a vesícula tal, no meridiano da vesícula biliar com menor intensidade de energia, mas isso não significa que a gente não possa trabalhar com o meridiano. Mesmo quando há cirurgias, por exemplo, que passam por um trajeto do meridiano, a gente tem que recompor essa ligação da trajetória do meridiano para que esse campo energético volte. Não há nenhuma técnica hoje que comprove a existência dos meridianos do ponto de vista físico. Não tem veia, não tem artéria, não tem sistema nervoso, não tem sistema linfático acoplado ou parecido com a trajetória dos meridianos da medicina tradicional chinesa. Se fotografou, sim, na Coreia, por intermédio de algo parecido com o que se faz com a bioeletrografia, só que injetando substâncias radioisótopos, e aí conseguiram se fazer foto mostrando que ali tem um trajeto energético. Como se precisássemos, né, comprovar algo que existe há 7.000 anos, no mínimo, que precise de uma fotografia para falar, puxa, realmente existe. Cabeça de engenheiro, né? Exatamente. E o que é bacana nisso tudo, Baldan, dessa medicina toda chinesa, indiana, né, o Ayurveda, tudo, eles têm tecnologia milenar, né? É você olhar aquilo que você falou agora há pouco. Você está observando, você está lá na câmera, você está olhando de fora, né? Então eu estou olhando o sistema, o organismo como um todo. Vamos parar um pouquinho de focar no sintoma e na doença. Tem algo a mais. Por que chegou naquilo, né? É claro, você sofreu um acidente, foi atropelado, caiu da escada e tal. Ali é de momento. Mas as patologias em geral não envolve só o sintoma e a própria doença, né? Você tem que olhar o sistema, tem que olhar o ser como um integral, né? Toda a parte energética. Aliás, essa é uma das diferenças do nosso trabalho, né? A gente não olha, não trata patologia, né? As pessoas que normalmente querem... mas como é que é o nome mesmo desta patologia, que faz 35.000 exames para ter um nome, aí você fala, bom, tá, isso daí me leva a eu tomar determinado tipo de medicamento, vai me gerar a eu assumir um determinado tipo de terapia ou prática de modos terapêuticos. Não, é só para saber. Então, por que eu preciso saber de um nome desse tamanho? Né, das estreptocópsis, da síndrome dos túneis
desatrapalhados da... Tá, e o que eu faço com isso? Né? Às vezes a gente nem sabe direito qual que é o nome do que a gente está tratando, mas a gente sabe como tratar por intermédio. Por isso que eu brinco, né? Que é aquela coisa do xamã, da mandracaria. Por que eu chamo de mandracaria? Porque eu estabeleço, com engenheiro mecânico, eu pego o pulso, vejo as queixas e vejo o diagnóstico, traço lá alguns pontos para aquela sessão. E na hora que você está tratando ali, aparece um outro ponto, aparece uma outra coisa, você sente que é outra coisa que você precisa ser feita, é intuição, é inspiração, é auxílio. Aí é que eu brinco com a história da mandracaria, né? Porque você vai lá, você sai disposto para fazer uma coisa e no meio do caminho você vai fazer o zapper, começa a fazer, de repente você fala, não, mas espera aí, tem uma outra frequência, tem uma outra coisa. Comigo é muito comum. Com você acontece isso também? Acontece sim, Baldan. Você vai utilizando esses recursos, né? Eu conto para as pessoas que a bagagem maior que eu trago do curso meu, do primeiro, né, da engenharia, que eu também, na área da saúde, também tenho estudado, fiz pós-graduação, né, terapia vibracional quântica, me formei e tudo, né, então estudando. Mas assim, da engenharia, da minha primeira, né, o que eu guardo dali, o mais forte? O raciocínio. A forma de pensar, a lógica, né? Só que com agora a visão o quê? De todas as possibilidades, não só o que eu posso provar matematicamente ou visualizando, né? Então você tem todo um leque de possibilidades, né? E aí eu falo, você pega um corpo humano, ou pega a hidráulica de uma casa, de um prédio, são duas coisas, ok, eu sei, mas tem fluxo, tem a mecânica dos fluidos, tem as veias, artérias, tem a tubulação da casa, tem os fios que estão levando energia, mas eu tenho os nervos que também tem o impulso elétrico, quer dizer, tem similaridades. Então o que a gente tem que olhar hoje? O quê? É o total. Né? E não o foco em alguma região, mas é a forma de pensar e de desenvolver. Né? Então é aquilo que você falou, não é a pagelança, não é o caldeirão, não é invencionice. Você está usando equipamento, você está usando o recurso de uma ciência aí altamente eficiente, comprobatória. Né? A física quântica está aí para provar isso todo dia. Né? É incrível. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que é o teu trabalho clínico, né, hoje, como é que você trabalha diante de todas essas ferramentas. Né? Outro dia eu estava subindo no prédio onde eu estou atendendo, que é um prédio maravilhoso. Eu gosto de coisas antigas, né? Eu gosto de coisas... Eu estou trabalhando num prédio que foi, acho que a última planta do arquiteto Ramos de Azevedo. Então parece um pouco com o Teatro Municipal. O prédio tem... Você ia adorar. Iria não. No dia que você for tomar um café com a minha xícara lá, você vai conhecer lá o meu consultório, você vai adorar. O elevador pantográfico, todo dourado, então, o ascensorista com a gravatinha. Não posso falar isso, mas eu vou falar, né? Quando não tem ninguém no final do dia, eu vou falar, deixa eu pilotar. Eu fico pilotando o elevador, a coisa que eu mais gosto. Eles deixam meio, mas pô, se o patrão vê ou se alguém vê, eu falei, não, vamos lá, deixa eu ir lá. E você vai tudo no tempo. E sabe o que ele falou para mim outro dia? Ele falou o seguinte, sabe que eu trabalhei aqui e tinha uma época que eu treinava em parar o elevador de olho fechado. Ou seja, ele especificou tanto a sensibilidade dele de parar o elevador usando de olho fechado, ele parava o movimento do elevador pantográfico. Então é uma arquitetura totalmente diferente, com um monte de coisas ligadas às novas tecnologias, para que a gente possa trazer sempre essa qualidade de vida, o bem-estar e etc. Então a gente sempre começa com o paciente no sentido de investigar a história dele. Você falou aí uma palavra que eu acho chave, né? Você disse intuição, né? Eu uso muito a intuição. Então, assim, tem algumas questões que você que está na área da saúde, você tem que estar ajudando aquela pessoa que está lá, né? Então, ouvir. Deixa ele falar, deixa ele expressar o que está acontecendo. Ele, às vezes, está precisando de alguém para escutar. Ele tem todas as questões, os desafios dele, né? Mas ninguém ouve. Então, você precisa escutar ele, né? E aí você pode passar que opções nós temos hoje aí para estar ajudando ele.
E ao longo da explicação do que você pode estar fazendo, você vai ver no olho da pessoa, você vai ver no movimento corporal dele uma técnica que vai, ele vai assimilar aquela técnica melhor. Porque às vezes tem muitas opções, às vezes você usa tudo, às vezes você usa uma só, né? Mas ele te mostra, Baldan, a inteligência dele, o corpo dele é sábio, com a reação dele você percebe. Então, eu já tive fazendo anamnese, estou cuidando de explicar para a pessoa, ó, você vai deitar aqui na maca, eu vou passar aí uns eletrodos, vou pingar umas gotinhas aí e tal, da terapia ortomolecular. Ih, não tem paciência para esse negócio de gotinha não. Quer dizer, aquela pessoa, ela já botou um bloqueio ali, ela já não quer fazer aquilo. Então você vai procurar outra técnica. Às vezes não tem jeito, às vezes é aquela mesma. Mas tem que ter o que? A intuição, tem que sentir o que está acontecendo no momento. A pessoa tem que se expressar, né? A forma que você recebe ele no teu consultório, olho no olho, fala, já é uma parte do tratamento, né? Se é um ambiente fechado, hostil, você leva a pessoa que é o medo. O que vai acontecer agora, né? Quem que vai me cuidar? O que vai ser? Ele já fica meio bloqueado, travado, de ter uma homotoxina de ordem emocional, né? Então a gente vai lá, a gente faz a anamnese, a gente tem as fichas todas, né? Do ortomolecular, da fitoenergia. Então você faz uma anamnese e aí você vê que tipo de equipamento você vai estar usando para aquela pessoa, né? Eu não tenho meu Genix ainda, mas vou ter, que é fantástico realmente a microscopia, né? Sim. Eu vi o vídeo, inclusive que você falou da lâmina, né? A pessoa tirou a gota de sangue, fez a análise micrográfica lá, passou por um tratamento, tira uma nova gota de sangue, está completamente diferente, né? E o sangue que tinha sido retirado recebeu o tratamento, né? Isso o que é? Emaranhamento, entrelaçamento quântico. Né? Na verdade, a segunda gota a gente usa para comprovar o tratamento, porque a gota fica ligada ao corpo por 7, 8 horas no mínimo. Então, quando você pega uma gota e começa a fazer um tratamento na pessoa, a gota já começa a reagir. As hemoglobinas começam a se desagrupar, por exemplo. Muda toda a fluidez, né? Muda, todas as propriedades reológicas ali são alteradas, né? Você vê, é fascinante. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu falei, meu Deus, olha isso, né? É a física quântica em ação. Então, você vai passando isso, vai captando informação no teu paciente, faz a anamnese, usa os equipamentos que você tem para estar aí tendo um diagnóstico mais acurado do todo, né? A parte energética, a parte física, né? E aí você vai montar o protocolo, né? Então você tem as essências vibracionais, você tem aí os equipamentos de estimulação, você tem equipamento que mexe tua onda cerebral, né? Você pega lá o NeuroSpa, né? Através da frequência você muda a onda. Aliás, estou tratando de pessoas com distúrbio de autismo, né? Na verdade, teve um autismo quando na infância e agora hoje já está como adolescente e com diagnosticado, entre aspas, com TDAH e distúrbio de déficit de atenção e ansiedade, mas na verdade a gente está trabalhando com NeuroSpa e desintoxicando metais com excelentes resultados. A Denise Ullman fala a qualidade ótima do programa, o Cacurci Wolff, que é paciente também, agora eu sou obrigado a falar, porque falou que o meu consultório parece tirado de um filme italiano antigo. Eu acho que é parecido com a França também, viu? Apesar que italiano com a França também. Depois que você falou do elevador pantográfico, a porta pantográfica aí, Baldan, agora tá marcado. O que é? Né? Do antigo, né? Não, e depois outra, eu vou colocar umas fotos. Eu estava querendo fazer um filme, na verdade, mas eu não estou tendo tempo para isso. Eu queria fazer uma entrevista com um ascensorista que usa camisa azul clara, com aquela gravetinha fininha, e ele vai crá, 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 né? É muito interessante. Parece realmente, o Cacur falou do filme italiano antigo, eu às vezes me sinto meio num clima da França, e já teve alguém aqui da TV Guarulhos, que eu não vou falar, que é o presidente, né? sem falar falando, né? Sem falar não falando, que ele foi lá para uma visita, ele falou, a hora que ele entrou na minha sala, sobretudo na minha sala, o Cacur pode confirmar ou não, mas ele falava assim, estou entrando na sala do Freud, na França. Eu falei, pois é, não pode ser do Freud, pode ser do Jung, né, para ficar mais próximo, pelo menos do ponto de vista filosófico. E por conta disso, outro dia no prédio me perguntaram exatamente isso. Mas você trabalha com o que mesmo? Aí a gente põe a mão na cintura e fala assim, você quer saber mesmo? A vontade de você pegar uma lista desse tamanho, né? Porque é acupuntura, ortobiomolecular, com ProSync, com Aquavit, com Hidrovitalis, com o Zapper, e terapia neural, e vai. Quer dizer, é muita coisa para você falar assim, numa porta de elevador entre
terceiro e segundo, malas, malinhas e maletas, né? Você querer explicar tudo o que a gente faz, né? Não tem que fazer vários programas salutes aí para conseguir trazer toda essa informação, né? Eu quero falar eu vou perguntar para o nosso Jonás, porque a gente começou mais 15 minutos de atraso, estamos com 3h29, 3h28. Quero saber quanto tempo nós temos aqui ainda, porque eu e o nosso entrevistado aqui hoje, 10 minutos? Oba, então vamos ganhar mais 10 minutos hoje. Dá para falar mais um pouquinho. Dá para falar mais um pouquinho. Então, a gente estava combinando aqui antes do programa, né? Já pro WhatsApp, o Baldan falou, você fala, hein, meu? Vai ser uma luta. Não manda eu fazer calar a boca, né? Porque falei, pode me cortar. Um dos que eu mandei calar a boca é o meu querido amigo hoje, meu querido amigo Joel Aleixo, da Alquimia. Ele é um grande cara, um grande conhecedor e tal. Um dia na UTV, no segundo, terceiro programa, eu fiz uma pergunta, o cara disparou, falar... Joel, cala a boca, Joel. O cara falou, como assim, meu? Eu falei, cala a boca, porque senão não dá, né? Quer dizer, não é uma pergunta, senão vai embora, faz a pergunta e eu já vou para casa. Então você continua, termina. O Baldan passou para mim, fala um pouquinho aí do que a gente vai conversar, tal, me dá teu currículo, alguma coisa assim, né? O cara disparou, né? Aí eu falei... Baldan, posso ligar pra você? Ele falou, não, eu tô ocupado no telefone, escreve. Eu pensei, cara, escrever tudo isso que eu quero falar não vai dar. Tá bom, vai, comecei, digita. Aí ele falou, deixa eu te falar, Christian, na televisão tem que ser rápido. Você não fica falando meia hora minhas perguntas, não, que não dá certo. Eu falei, vambora, que vai dar certo. Fica falando dos bastidores, dos bastidores do nosso programa, isso não pode, isso não pode. No teu consultório, como é que você faz a primeira anamnese? Você tem uma ficha em que você avalia... Eu, particularmente, começo pela ortobiommolecular, metais tóxicos, limpar terreno biológico, primeiro passo. Exatamente, Baldan. Eu me utilizo principalmente da ficha do ortomolecular, né? Como eu comecei nessa parte aí ortomolecular, eu tenho uma ficha muito bacana, uma anamnese. Já tenho agregado outras informações que eu vou colocando na parte de perguntas e de anamnese, né? Então aí depois a pessoa vai trazer os desafios que ela tem, o que está passando com ela. Você tem aí os exames laboratoriais que a pessoa já fez, não fez, e vai estar analisando tudo isso aí. Mas via de regra, detox, né? Temos que fazer aí o detox, temos que ver a alimentação. Eu uso muito a questão da alimentação, muitas vezes pelo tipo sanguíneo, né? A questão da aglutinação toda do sangue, eu tenho que ter fluidez, eu tenho que ter aí oxigênio fluindo, depende da viscosidade do sangue, né? Então você tem lá o laser Elib, que também está ajudando muito nessa questão, né? Maravilhoso. Então, a gente faz aí detox, limpeza, nutrição, a pessoa tem que estar se alimentando, tem que ter nutriente. Se não tiver mineral, não tiver vitaminas, não tiver aminoácidos, não tiver produção de enzimas, os hormônios, tuas células não vão trabalhar, né? Somos o quê? Seres pluricelulares, né? Então cada célula executa uma função, uma ajudando a outra, você tem que ter todas essas substâncias no teu organismo, né? Tem um vídeo que eu gosto muito, eu coloco às vezes na aula do Deepak Chopra, onde ele dá alguns pilares também, né? Sono, meditação, alimentação, dieta, movimento. Então são pontos básicos que parecem muito simples, mas que não se faz hoje em dia, né? Então reeducar a pessoa, né? Parte emocional, parte alimentar, parte de exercício e fazer detox, como a gente estava falando, fazer daí toda a bioestimulação, né? Então, dependendo do setor que a pessoa está, qual que é o órgão, qual que é o tecido, você tem através dos vibracionais, através dos equipamentos, está estimulando essas áreas, né? A gente usa muito essa linha aí. E aí depois, na sequência, você vai fazendo toda a manutenção, né, daquele status, daquela melhora que a pessoa tem. A pessoa pergunta muito, mas quanto tempo que eu vou tomar? Quantas sessões que eu tenho que fazer? Acho que você já viu essa pergunta já? Quantas sessões eu preciso de acupuntura? Bom, peraí. Aí eu brinco, né? Eu falo, peraí, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui para ver se eu consigo ter uma visão. Não, né? E muitas vezes assim, né? A pessoa demorou 20 anos para ter aquele sintoma, ter aquela doença e quer na primeira sessão estar curado, né? Sair lá, você é o mágico, né? E conforme é o caso, eu falo assim, se você tiver juízo, você vai fazer acupuntura pro resto da vida. Porque a acupuntura de primeiro mundo é a acupuntura para não ficar doente. Você é um ótimo cara de saúde, é o campeão em esporte, não tem uma nutrição maravilhosa, você não tem nenhum problema. Você tem que fazer pelo menos 5 sessões num ano. Quando muda as estações, você precisa adequar seu organismo às novas ondas telúricas e celestiais que mudam de acordo com a estação. No mínimo, no mínimo.
E aí a acupuntura de verdade, a acupuntura verdadeira, ela tem que ser preventiva. Ela é curativa, sim, mas ela deve ser preventiva. Aí eu falo mesmo, quantas sessões você vai fazer de acupuntura? O resto da tua vida, de preferência de prevenção. E tem pacientes que fazem, que têm juízo, fazem acupuntura preventiva. Vivem de maneira melhor, gripam muito menos, as crises que tinham no anterior eram muito mais espaçadas, não é que nunca mais vai ter. Pode até ter, mas com muito menos intensidade, com muito maior espaço entre uma crise e outra, e etc. Você havia falado da questão da alimentação e do sangue. Isso também é uma coisa difícil para a gente explicar às vezes para o paciente. Outro dia eu fiz um teste, mesmo à distância, a pessoa mandou a urina para mim, a gente mediu e falou, não pode comer frango. Mas eu como de uma empresa, da Corim, né? Da Corim, mas não é para comer frango. Mas por quê? Porque não é compatível com o teu sangue. Mas por que não é compatível? Sei lá porque não é compatível. Não é compatível. Tem os antígenos todos, né? Não tem a compatibilidade. É aquela história da afinidade orgânica, né? Ou química. São afins químicos, então eles se unem. Não são afins químicos, então eles se desunem, né? Tem a compatibilidade e a desincompatibilidade. É tanto quanto isso. Nessa questão do tempo, né, o que a gente costuma ponderar para a pessoa e colocar, que é interessante, Baldan. O nosso corpo, o nosso organismo, ele vai se renovando, né? Então o esqueleto, a cada 2 anos é novo, você vai trocando, né? Como base, o que eu uso quando a pessoa pergunta o tempo, né? A matriz extracelular demora aí 4 meses para ser renovada, né? Você precisa de 4 meses para trocar ela. Então, no mínimo, você vai fazer um tratamento aí de 4 meses. Né? E aí na próxima consulta desses 4 meses você reavalia tudo e a pessoa sentindo aquele benefício fala, de fato, não quero mais parar de fazer isso, quero levar esse padrão agora, né? Então, 4 meses é o mínimo, Baldão. No mínimo, né? A matriz vai se renovar em 4 meses, né? E é que as pessoas estão acostumadas com a alopatia e a alopatia tem um papel fundamental nas questões agudas, né? Sim. Quando tem um acidente, precisa tomar um antibiótico, precisa uma intervenção cirúrgica, enfim, tem lá o seu papel, né? A gente não é, baixa medicina alopática, não tem nada disso aqui. Pelo contrário, a gente está querendo agregar, está querendo juntar. Agora, no tratamento crônico, nós damos de braçada, desculpa, viu, dona alopatia? Dona Anvisa, CRM, GRM, sei lá o que for, entendeu? A gente dá de braçada mesmo, porque a gente... Pela abordagem do paciente, não na sintomatologia, a gente está tratando a causa mesmo, tratando o que vem antes daquele sistema ficar doente. Então, obviamente que a nutrição é importante em todo tipo de patologia. Outro dia eu entrei na farmácia, aliás, ontem fui comprar um fitoterápico, um própolis na farmácia, eu comecei a olhar as ofertas de analgésicos, de anti-inflamatórios, compre 1, leve 2, pague 3 e leve 5... Eu fiquei olhando, contra a dor de cabeça, contra a dor de estômago, contra isso, contra aquilo. E as pessoas comprando. Aí eu falei, aí o cara queria comprar lá um remédio para hipertensão, ele não tinha autorização porque não tinha o prazo adequado, ele queria comprar uma receita a mais que não podia. Eu falei, nossa, o mundo está doente. Quer dizer, eu já sabia, mas quando você se depara com isso na lata, a coisa complica, né? Baldan, você está falando uma coisa assim que é impressionante, né? O Reykjavik, né, um médico toxicologista alemão, ele desenvolveu aí a homotoxicologia, né, baseado na experiência dele, e essa teoria dele é a teoria da doença como sendo uma forma do corpo se consertar. Com certeza. Então você tem lá as fases tissulares, né, do tecido mais externo para o tecido mais interno, e você tem as fases da doença. Então eu tenho lá a fase da excreção, né? Um espirro, gente, é uma fase de doença. Na medicina tradicional chinesa, a gente sempre trata a patologia com carinho, porque se ela apareceu é porque algo não vai bem na vida do indivíduo. E quiçá, pode ser até espiritual. Você não está cumprindo com o teu papel arquetipal, e aí começa a criar problemas mentais, problemas emocionais, problemas psicoenergéticos que acabam saindo no físico. Aí você quer tirar o sintoma e continua assim, né? E é exatamente isso, né? Então lá tem o processo da excreção, o espirro. Sim. Depois a próxima fase eu vou ter o quê? A reação. Eu vou ter uma febre, vou ter uma coceira, um prurido, né? Então e o que a gente faz hoje em dia? Antitérmico, antihistamínico,
né? Já veio com a plaquinha lá de encerrar. Encerrar! A gente não deixa o corpo. Eu quero agradecer muito nosso entrevistado de hoje, o Christian Rose, um engenheiro que criou o Juiz e se tornou um terapeuta quântico. As pessoas que quiserem falar com você, quais são os seus contatos? O meu é o 977192266 para marcar consulta e o clínica@jcbaldan.com.br. Você? Tá, eu tenho o WhatsApp, 11 São Paulo, né? 975370195. E eu tenho 2 sites onde você pode estar tendo contato comigo, tá? Um deles é da Associação Brasileira de Saúde Quântica. Eu sou um dos médicos, um dos terapeutas fundadores lá, né? Que é o www.sbsq.com.br. E tem também o Espaço Astrolábio, que é o nosso centro terapêutico, né? Repete o celular mais uma vez, 11 975370195. Agradeço a sua audiência. Estamos aqui na segunda-feira na UTV. Nessa não, próxima, porque é feriado, vai emendar. Mas toda segunda-feira, 14 horas, ao vivo na UTV. E sexta-feira, às 14h30 aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Boa semana e até segunda, até sexta, até segunda e até sexta.